Fraquinho esse bom dia, né? Bom dia! Bom dia! Eu quero expressar a minha alegria em estar com vocês nesse final de semana. O Binho não disse, né? Mas eu sou do Rio de Janeiro, sou do estado do Rio de Janeiro, mas sou do interior, não sou da capital. Vocês vão perceber que eu não tenho sotaque de carioca, né? Que os cariocas, eles falam mais churrasco, né? Eles falam assim. Vocês vão notar que eu não tenho sotaque de carioca, porque eu sou do interior, moro na roça, né? E lá mais para o interior do estado, nós não temos o sotaque parecido com os irmãos que moram na capital. Nosso sotaque é um pouco mais amineirado, digamos assim, porque a nossa região lá já é quase divisa com Minas Gerais. Então a gente tem um sotaque um pouco mais parecido com Minas do que especificamente com o Rio de Janeiro, que é esse estereótipo que todo mundo já conhece. Eu sou da Diocese de Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro. Vocês já devem ter ouvido falar dessa terra querida, né? Eu sou da Diocese de Campos, porém não sou da cidade de Campos. Sou de uma cidade pequena, próxima a Campos, chamada Aperibé. Já fui coordenador da minha diocese por um período grande, de 8 anos. Coordenei a Diocese de Campos, que é uma grande diocese. Nós somos aproximadamente 190 grupos de oração na diocese, uma população aproximada da diocese de 2 milhões de habitantes. Então é uma grande diocese do interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo, como o Binho já disse, eu estou à frente da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. Também faço parte da Comissão Nacional de Formação da RCC Brasil, desde quando a Kátia assumiu a presidência da Renovação há 7 anos atrás, né? A Kátia está aí fazendo o último ano dela na presidência. Esse ano, no mês de setembro, nós teremos eleição para uma nova presidência da RCC do Brasil. E desde que a Kátia começou a presidência, ela me convidou para fazer parte da Comissão Nacional de Formação, que é a comissão que escreve as apostilas, os materiais, que revisa tudo aquilo que é publicado pela RCC do Brasil. Nós somos um grupo de 12 pessoas. Também assumi esse ano em janeiro como segundo secretário do Conselho Nacional da RCC Brasil, e a alegria de poder sempre estar com os irmãos nos finais de semana, nas formações onde o Senhor nos chama. Na minha vida particular, na minha vida profissional, eu sou professor de língua portuguesa. Trabalho um pouquinho, né? Só em 5 escolas. Então, de segunda a quinta eu trabalho muito, né? Graças a Deus. E nem por isso deixo de me sentir um missionário. Não larguei o meu trabalho, não larguei a minha casa, mas todo final de semana praticamente eu estou em missão. Muito bom que a gente tenha essa concepção. Não é missionário só quem larga o pai, a mãe, a família, né, que larga o emprego e vai sair em missão. Não é só esse que é missionário, esse é missionário também. Mas você que tem uma vida comum, como eu, por exemplo, que trabalha, que tem família, né, você também pode ser missionário, sim ou não? Sim. Todos somos chamados a ser missionários. Esse chamado a ser missionário é um chamado que vem do nosso batismo. Todo batizado é chamado a ser missionário, amém? Amém. Todos aqui somos batizados? Sim. Então todos temos um chamado à missão. Precisamos desconstruir um pouco essa ideia de que ser missionário é só aquele que larga tudo e sai. Nós também somos chamados a ser missionários, certo? E aí então, irmãos, nós estaremos trabalhando aqui hoje e amanhã com algumas temáticas que o Senhor colocou no coração da coordenação dessa diocese. A coordenação que se colocou em oração e perguntou para o Senhor, né, que pregações, que temáticas precisariam ser abordadas aqui. E dóceis ao Espírito, dóceis à vontade do Senhor, eles discerniram essas temáticas. E a primeira temática que nós vamos trabalhar, o primeiro tema, está na carta de Pedro, que eu queria convidar você a pegar comigo. Todos os temas são temas baseados na palavra. Nós vamos pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 1º ao 4. 1 Pedro,
capítulo 5, versículos do 1 ao 4. E assim nos diz a palavra. A palavra se refere, a Bíblia da Ave Maria trouxe como título Deveres do Clero. Eu acho que todos vocês sabem, não preciso dizer, mas que esses subtítulos que foram colocados nas Bíblias, ele é criação de quem elaborou a Bíblia, porque na verdade esses títulos não tem na palavra original. Vocês sabem disso, né? Esses subtítulos é uma maneira pedagógica de facilitar a leitura de nós, os que não somos tão aprofundados assim nas Sagradas Escrituras, uma maneira pedagógica da gente entender através de subtítulos aquilo que vai ser lido. E aqui foi escolhido na Bíblia da Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém tem um outro subtítulo, Deveres do Clero. Mas não se refere somente ao clero padres, se refere a todo aquele, toda aquela que tem um chamado de Deus a estar à frente de um povo. Aqui, por exemplo, estão os servos da renovação carismática da Diocese de Teixeira de Freitas, não é isso? Sim? Todos os que estão aqui são servos dos grupos de oração, servos do Senhor Jesus, servindo a Ele através dessa corrente de graça chamada renovação carismática. É isso que nós somos. Nós não somos servos da renovação, nós somos servos de Jesus na renovação. Somos servos, servimos o Senhor através desse movimento que é o nosso lugar na igreja, que é o lugar que nós optamos por participar. E a palavra diz assim, então, com relação aos deveres àqueles e àquelas que vão estar à frente de um povo. Poderíamos considerar aqui que todos nós que estamos aqui, estamos à frente de um povo. Leandro, mas eu não sou coordenador de nada. Mas você está à frente de um povo pelo fato de você ser servo no grupo de oração. As pessoas que participarão da assembleia do grupo de oração, elas estão também sob a sua responsabilidade, amém? Aquele povo que vai para o grupo de oração toda semana, que às vezes vai pela primeira vez, às vezes permanece, às vezes não permanece, eles não são responsabilidade só do coordenador, não. Eles não são responsabilidade só do núcleo de serviço, não. Eles são de responsabilidade de quem? Não é essa a resposta que eu quero ouvir. Eles são de responsabilidade de quem? Também não fala nossa. Nossa fica uma coisa muito distante. Eles são de responsabilidade de quem? Minha. Bate a mão no seu peito e fala assim, são de responsabilidade minha. Não é só do meu coordenador. Quem é o seu coordenador? Olha para ele. Olha para ele aí. Quem é o seu coordenador? Olha para ele e pensa assim, não é só a responsabilidade daquele irmão, daquela irmã, não. É responsabilidade minha. E aí veja o que a palavra vai dizer para nós. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo, e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Versículo 2, vamos juntos todos? Velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas veja, irmãos, olha o versículo 2. O versículo 2 está fazendo um chamado para cada um de nós. E o chamado é: velai.
Gente, velai, nessas horas eu gosto de ter escolhido a minha profissão, porque ela vai ajudar a gente a entender melhor a palavra. Eu sou professor de português, então dá para a gente fazer um aprofundamento nesse velai. Velai é um verbo. É um verbo que vem do verbo velar. Velar significa cuidar, estar junto, olhar, prestar atenção, ficar atento. Só que o velai conjugado, como está conjugado aqui, ele está conjugado no modo imperativo. O verbo tem 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando um verbo está conjugado no modo imperativo, tem um significado. Qual é o significado? Ele está expressando o quê? Uma ordem. O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica. Então veja, Pedro está dizendo para aquela comunidade, e como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é viva, então ela está viva até os nossos dias. Essa palavra está sendo atualizada para nós, servos da renovação carismática da Diocese Teixeira de Freitas. E deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer da minha alegria de estar aqui. Eu já tinha recebido o convite algumas outras vezes para estar aqui em Teixeira. Não é a primeira vez que eu tinha sido convidado. Infelizmente, devido a não poder naquelas datas, eu não consegui vir. E pela graça de Deus, tive a oportunidade de estar aqui. É a 5ª Diocese da Bahia que eu tenho a oportunidade de conhecer. Eu já conhecia Salvador, já conhecia Feira, já conhecia Camaçari, já conhecia Porto Seguro. Faltava estar em Teixeira. E é a alegria que o Senhor me concedeu de poder, nesse final de semana, estar servindo a Ele com vocês. Quero testemunhar que eu estou aqui não porque eu sou melhor do que nenhum de vocês. Quero testemunhar que eu vim aqui esse final de semana para servi-lo junto com vocês. Eu não vim aqui ensinar nada para vocês. Eu vim aqui para aprender com vocês e para olhar para o Senhor junto com vocês, para orar a Ele junto com vocês, para meditar a palavra junto com vocês. Eu não vim aqui como melhor do que ninguém, até porque eu tenho certeza que deve ter gente nessa assembleia aqui muito mais santo, muito mais sábio do que eu. Eu vim aqui com essa intenção, servir o Senhor junto com vocês. Vamos servir o Senhor juntos nesse final de semana? Vamos? Vocês que já dão esse testemunho na diocese de servir o Senhor com fidelidade. Gente, eu tenho uma admiração muito grande pela Diocese Teixeira de Freitas, e vocês nem imaginam o motivo pelo qual, acho que nem o Robson sabe. É o Robson, né? O Binho é Robson. Hã? O Elber, chama de Binho, eu achava que era Robson, mas é Elber. O Elber, ele não imagina por que eu tenho admiração por essa diocese. Gente, nos últimos anos que eu estou à frente da Escola Nacional de Líderes Missionários, a Diocese de Teixeira de Freitas é uma diocese que está sempre presente. Quando a gente faz a chamada de que dioceses estão presentes na Escola Nacional, uma diocese que está sempre presente, Teixeira de Freitas. Isso é um sinal de Deus, hein? Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus que eu vejo só crescimento para essa diocese. E eu quero profetizar isso para essa diocese. Eu entendo as entrelinhas daquilo que Deus fala e faz, observando as pequenas coisas. Ver a Diocese Teixeira de Freitas ao longo desses tempos que eu estou na direção da escola, presente sempre, eu faço a seguinte leitura: é uma diocese que tem um grande potencial, é uma diocese que vai crescer, crescer, crescer cada vez mais, principalmente vai crescer no entendimento do que é ser servo de Jesus na renovação carismática. Amém. Aliás, esse é o melhor entendimento que nós precisamos. Nós não precisamos ter o entendimento de que nós somos isso ou aquilo. Nós precisamos ter o entendimento de que nós somos servos, e isso nos bastará para o resto da vida. E ver a diocese sempre presente na Escola Nacional, para mim é um indício de que, não só agora na atualidade, mas nos próximos anos, é uma diocese de grande potencial. É uma diocese que vai fazer para o Senhor grandes servos. Grandes não no sentido de ficarão famosos, no sentido de que se sobressairão sobre as outras pessoas, mas no sentido de que são servos que vão servir ao Senhor de coração, na fidelidade.
vai entender que servir o Senhor é a maior alegria da nossa vida. A maior alegria de um servo é entender que ele tem a possibilidade de servir o Senhor. E veja, irmãos, voltando ao verbo velai, e aí a gente observa esse verbo velai até mesmo nessa diocese, porque se tem sempre presente, por exemplo, alunos da Escola Nacional, daqui é significado de que alguém está velando por vocês. O Senhor em primeiro lugar, mas certamente outras pessoas que estão convidando, que estão chamando, que estão impulsionando para que vocês estejam. Velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado. Outra palavra, além do velai, nessa palavra, que é importante para o nosso entendimento dela, o velai que nos dá uma ordem, que nos faz um pedido, que nos faz um chamado. Outra palavra é a palavra sobre. Sobre é uma preposição, e tem uma outra preposição que é muito parecida com sobre, que é sob, só até o B. Então existe sobre e existe sob. Sobre quer dizer em cima, sobre sob quer dizer embaixo. Então se eu colocar essa folha sob o ambão, coloquei aqui embaixo. Se eu coloquei essa folha sobre o ambão, coloquei em cima. Sobre quer dizer em cima. Então vamos voltar à palavra. Velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado. Velai, olhando de cima aquele rebanho que você está cuidando dele. E aqui a gente pode correr um risco de ter sido chamado pelo Senhor para velar sobre um determinado rebanho, e às vezes esse rebanho, irmãos, é o seu ministério. Às vezes esse rebanho é o seu grupo de oração. Quais os irmãos que estão aqui que são coordenadores de grupo de oração? Às vezes você pode entender que velar sobre o rebanho é você estar acima do seu grupo de oração. Velar sobre o rebanho é você estar numa parte de mais destaque, estar acima. Por exemplo, vem aqui vocês três, rapidinho, por favor. Me ajudar. Não chamo mais. Ela está falando que ela não queria sentar na frente, porque ela não queria que ninguém chamasse ela. Ó, vamos fazer de conta que esses três irmãos aqui são servos do mesmo grupo de oração. São? Glória a Deus, né? Aí vamos supor que foi da vontade de Deus, fez uma eleição, oraram, e o irmão, o Lucas, foi eleito coordenador do grupo de oração. Já foi. Profecia sobre profecia, não é glória. O Lucas foi eleito coordenador do grupo de oração. Na visão de muitas pessoas, ser eleito coordenador de alguma coisa, na visão de muitos de nós, ser eleito é fazer isso aqui, ó. Gente, nós precisávamos falar isso em cada grupo de oração do Brasil. Muita gente acha que ser coordenador é subir um degrau e estar acima. E se eu disser para vocês que a visão está errada? Quantos anos nós estamos convivendo com isso e vendo do jeito errado? Ser coordenador de um grupo, de um ministério, de uma diocese, de um estado, do que for, não é fazer esse gesto. Ser eleito coordenador, estar à frente, velar por um rebanho, é estar sobre, mas não nesse sentido. Ser coordenador, estar à frente, é um outro gesto que a gente tem que fazer. É esse aqui, ó. E vai servir. Essa é a visão correta de um coordenador. O coordenador não sobe e vai para cima, estar acima dos outros. Não, ele se abaixa e vai servir. Essa é a visão certa. Velar sobre o rebanho do Senhor, numa conotação bíblica, numa imagem bíblica, vendo o que Pedro queria dizer para aqueles pastores. Não era que eles subissem, estivessem acima, pisando na cabeça do outro, maltratando o outro, dizendo: olha aqui, rapaz, está pensando que quem manda aqui sou eu. Não é essa a visão. A visão que Pedro quis nos ensinar é essa.
Ajoelhe-se, abaixe-se e coloque-se a serviço daqueles irmãos que você foi escolhido para pastorear. Pastorear é servir, não é mandar. Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles. Deixa eu repetir essa frase. Pastorear é servir, não é mandar. O Papa Francisco, agora numa homilia recente, eu ia anotar a data, mas acabei me esquecendo. Ele disse: quem dera que todos nós cristãos entendêssemos que a verdadeira autoridade da igreja está em servir, em colocar-se a serviço. Quem tem mais autoridade? Quem mais se coloca a serviço. E ainda uma outra coisa, irmãos, que eu queria falar para vocês. Fazendo a leitura das coisas que Deus faz na nossa vida. Assim que eu cheguei aqui nesse auditório, eu vi que esse arranjo que colocaram aqui na frente está muito bonito, não está? Não está bonito esse arranjo? Eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Tem um ramo de lírio aqui, vou tirar ele aqui um pouquinho. Um lírio branco, muito bonito, não é bonito? Tem um perfume bom. Gente, quando foi que Deus criou todas as plantas? Foi hoje? Quando Deus criou todas as plantas? Lá na criação, no Gênesis, né? Deus criou todas as coisas, criou as plantas, criou os animais, criou tudo. Amém? Desde quando Deus criou as plantas, Ele sabia que hoje, dia 3 de agosto de 2019, esse lírio aqui teria sido colhido em algum lugar. Eu não sei onde é a região de flores aqui próxima a Teixeira de Freitas, onde elas são plantadas. Vocês saberiam informar? Olambra, São Paulo? Então, Deus sabia que lá em Olambra, São Paulo, floresceria esse lírio, e que ele seria cortado lá alguns dias atrás, esse aqui, olha para ele seria transportado para aqui, para Teixeira de Freitas, seria tirado do pacote, seria colocado nesse arranjo, nessa posição. Vocês concordam que Deus já sabia disso? Sim? Nos planos dele, eternos, da criação, ele sabia que esse lírio estaria aqui servindo nesse arranjo, nesse dia 3 de agosto de 2019. Certamente ainda, de onde esse lírio aqui foi colhido, tinha outros muito mais bonitos do que ele. Certamente nessa mesma plantação de flores, tinha outras flores muito bonitas e muito caras, muito mais caras inclusive do que o lírio, que poderiam estar aqui. Concordam? Mas vejam que na pedagogia de Deus, era esse aqui que tinha que estar aqui. Poderia ter sido outros, irmãos? Poderia? Poderia ter sido outra flor? A pessoa que encomendou essas flores aqui, ela poderia ter encomendado essas, mas poderia ter dado algum problema e poderia ter vindo outras, não poderia? Essa aqui estava tudo num pacote da transportadora, e quem transportou poderia ter dado esse pacote para uma outra cidade aqui próxima, poderia ter parado lá em Eunápolis ou lá em Porto Seguro, mas veio parar aqui. Era para aqui que ele tinha que vir, não era para ir para outro lugar. Vocês entendem os planos de Deus para esse lírio? Ele não era o melhor, ele não era o mais bonito, ele não era o mais caro, mas ele era ele. Foi ele que Deus escolheu para servir nesse arranjo aqui. Tinha que ser esse, porque era da vontade eterna de Deus que fosse esse, mesmo que esse não fosse o melhor, o mais bonito, o mais caro. Eu tenho certeza absoluta que eu não preciso nem concluir o que eu estou querendo dizer. Todos vocês já entenderam. Para servir o Senhor,
outras e outras e outras e outras e outras pessoas poderiam ter sido chamadas no seu lugar. Você não era o melhor, ou era? Era? Tem alguém aqui que acha assim, não, eu fui chamado porque eu era o melhor lá na minha cidade, lá no meu grupo, lá na minha paróquia, não tinha ninguém melhor do que eu, então foi a mim que Deus escolheu, porque eu sou o cara. Alguém se sente assim? Graças a Deus. Quem é que concorda se eu disser que lá na sua cidade, no seu grupo, lá onde você estava, tinha outra pessoa mais santa do que você para estar no seu lugar? Vocês concordam? Eu acho que para colocar no meu lugar, tinha muita gente mais santa do que eu. Vocês concordam que tinha outra pessoa mais sábia do que você? Outra pessoa mais estudiosa, inteligente, dedicada do que você? Outra pessoa mais bonita do que você? No meu caso, com certeza. Mas veja, meus irmãos, não foi a eles que Deus escolheu. Mesmo eles tendo muitas características que sobressaem-se às nossas. Mesmo que eles tenham qualidades muito maiores do que as nossas, porque nos processos de escolhas de Deus, Ele leva em consideração o que Ele quer. Ele é o Senhor, e não o que nós achamos que Ele quer. Os outros lírios que ao invés desse não vieram para cá, muitos podem nem ter sido colhidos, podem ter brotado lá no pezinho onde ele foi plantado, lá mesmo ele murchou, lá mesmo ele ficou, lá mesmo ele caiu, amém? Amém. Não deve ter lírio que nunca deve ter sido cortado para fazer arranjo nenhum? Eu acredito que sim, eles plantaram, às vezes no meio do mato, ninguém nem nunca viu, no meio da plantação. Lá ele nasceu, lá ele brotou, lá ele ficou bonito, lá ele abriu, e lá ele ficou. Nunca nem cortado não foi. Nunca serviu para nada. Porque a função do lírio é qual? A função do lírio é qual? Não é enfeitar? Não é embelezar? Esse que foi plantado, por exemplo, para servir de produção, para ser vendido, a função dele então é ser cortado e ser levado para que alguém faça um arranjo com ele, não é isso? Um monte de lírio já deve ter ficado pelo caminho. No pé mesmo onde ele foi plantado, nunca serviu para nada. Aquele que ficou lá, preso no pé dele, onde ele foi plantado, lá no chão, talvez ele até viva mais do que esse aqui. Talvez ele demore mais para murchar. Esse aqui foi cortado, ó. Sentaram a tesoura, uma faca, alguma coisa aqui, cortaram e o trouxeram para cá. Esse vai morrer mais rápido, não vai? Não vai morrer mais rápido? Muito mais do que o outro que ficou lá no pé. Só que a diferença é que esse aqui foi cortado, esse viajou, se amassou todo para poder chegar até Teixeira de Freitas. De Holanda a Teixeira deve ser um chãozinho bom, né? Se amassou todo, foi sacolejado, deram uns balanços bons nele para chegar até aqui, passou por calor, por frio, mas veio cumprir o papel dele, e cumpriu, muito bem cumprido, sendo colocado aqui nesse arranjo. Nós também somos assim. Mesmo que a gente não seja o melhor, Deus nos chamou, tem um chamado sobre a nossa vida. E deixa eu dizer para você, meus irmãos, que essa coisa de a gente ter sido chamado, de ter que responder a esse chamado, às vezes faz a gente também levar uns balanços, às vezes faz também com que a gente se gaste, às vezes faz também com que a gente abra mão de outras coisas que nós gostaríamos de fazer agora, por exemplo, nesse final de semana, por exemplo, tivemos que abrir mão de muitas outras coisas.
Aqueles outros que nós dissemos que são melhores que nós, que são mais inteligentes, que são mais capacitados, que são mais sábios, que são talvez até mais bonitos, eles não fizeram nada, continuaram lá, nasceram e morreram no mesmo lugar, não cumpriram nenhum papel. E aqueles que o Senhor chamou, se gastaram, se doaram e cumpriram o papel. Você entende o valor do seu chamado? Eu queria perguntar para você, servo da Diocese Teixeira de Freitas, você entende a grandeza, o valor do seu chamado? Você entende que o seu chamado não é um chamado qualquer? Você entende que se vocês afirmaram para mim que havia outras pessoas muito melhores do que você para estar no seu lugar e elas não estão, você entende o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer que você vele pelo rebanho que Ele te confiou? Se nós entendermos, meus irmãos, o nosso chamado, nós vamos entendendo que acolher as pessoas, que trazer as pessoas para perto do Senhor, que é responsabilidade de todos nós. Talvez nós vamos trazer pessoas para perto do Senhor cantando. Talvez nós vamos trazer pessoas para perto do Senhor acolhendo na porta. Seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você veio para o grupo de oração. Talvez você vai trazer pessoas para perto do Senhor pregando, intercedendo. Feche um pouquinho seus olhos, pensa aí qual foi o ministério que o Senhor te chamou. Tenta se lembrar daquele dia que Ele te chamou. Será que você consegue se lembrar? Alguns há muitos anos, outros há menos tempo. Será que você consegue se lembrar daquele dia do chamado? Pode abrir os seus olhos. Desde esse dia que você está se lembrando, até os dias de hoje, o Senhor todos os dias continua olhando para você e para mim, dizendo: velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. E a palavra continua dizendo assim, olha: tende cuidado dele, versículo 2. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse, mas com dedicação. Gente, nós poderíamos encontrar servos que servem no grupo de oração com interesse? Vocês acham que sim ou que não? Sim. Vamos pensar alguns interesses que talvez as pessoas pudessem ter, nós pudéssemos ter. O interesse de ficar conhecido, o interesse de ser elogiado. Nossa, como você canta bem! Nossa, como você prega bem! Nossa, como você coordena bem! Nossa, como você se veste bem para ir para o grupo de oração! Servir com interesse, ou para que o padre veja você servindo, né? E depois bata no seu ombro e fala assim: oi, irmão, você serve direitinho lá no grupo de oração, parabéns, vou te dar um outro cargo na igreja. Você está servindo muito direitinho lá no grupo de oração, vou te dar outro cargo lá na igreja. Anseio pelos cargos, pelo elogio, pela parabenização. Velar pelo rebanho, cuidar dele com dedicação, não como dominadores absolutos, mas como modelos do vosso rebanho. As ovelhas, irmãos, os irmãos que nós vamos pastorear nesse velai pelo rebanho de Deus, elas podem ser ovelhas rebeldes. Lá no seu grupo de oração tem ovelha rebelde? Tem? Tem? Ovelha que você fala para ela assim: olha, irmão, o caminho que nós vamos seguir é esse aqui, ó, você vai por aqui. Aí ele fala assim: não, vou por esse aqui. Lá tem ovelha assim? Tem ovelha que você fala assim: ô ovelha, você vai, olha para lá, ó, lá, é para lá que você tem que olhar. Eu não quero olhar para cá. Lá tem ovelha rebelde?
é responsabilidade nossa cuidar deles. Tem ovelha carente? Fulano hoje passou por mim, nem me olhou, vestiu uma blusa nova, comprei uma blusa de Nossa Senhora nova, bonita, coloquei toda bordada, e nem falou nada comigo. Eu estava com a blusa de Nossa Senhora nova, que eu comprei lá na Aparecida. Fui na Aparecida, comprei esse cordão novo, coloquei. Pensei que todo mundo fosse me elogiar, que estava de cordão novo da Aparecida. Nada. Tem ovelha carente lá, irmãos? Ovelhas duronas, que nada concordam, que nada aceitam. Tudo tá ruim. Vamos para o encontro de formação, irmão? Eu não. Vou ficar em casa, tô com outra coisa para fazer. Cabe a nós amar e compreender todas elas. Gente, lidar com gente fácil é muito fácil. Quero ver lidar com gente difícil. Lidar com gente difícil é desafio. E deixa eu dizer para nós, para mim, para você também, nós estamos sendo chamados pelo Senhor nessa pregação a que nós lidemos também com aqueles que são rebeldes, que são difíceis, que são durões. Olha o exemplo do pastor. A gente vê na Bíblia, e até mesmo olhando para aquelas pessoas que trabalham como pastores, que o pastor, ele dá alguns exemplos muito eficazes. Eu com isso vou concluindo a pregação. Primeiro, o pastor deita à porta do redil para evitar que elas fujam ou para evitar que alguém entre enquanto elas dormem. É uma primeira simbologia do pastor. Ele deita na porta do redil para não deixar nenhum mal entrar e para não deixar que nenhuma daquelas ovelhas saia. O cuidado do pastor. Segunda coisa, o pastor, quando ele vê que a ovelhinha é muito fujona, o que ele faz? Vai lá e quebra a perna dela. Você já tinha ouvido falar disso? É sério, procura saber de pessoas que lidam com rebanhos, principalmente lá em Jerusalém, Israel. Eu outro dia tive a oportunidade de ler um livro sobre o trabalho do pastor. O que ele faz? Quando a ovelha é muito fujona, ele quebra a perna da ovelha, e aquela ovelhinha não vai conseguir ficar, né? Andando. Aí o que ele faz? Essa imagem você já deve ter visto. Ele pega a ovelha, pendura a ovelha no pescoço. Já viram? Duas patinhas para cá, duas patinhas para cá, e ele o tempo todo, a ovelhinha está com a patinha quebrada, o tempo todo ela fica ali com ele. Para quê? Para ficar escutando a voz dele mais de perto, para ficar sentindo o cheiro dele mais de perto. Quando aquela ovelhinha melhora, depois de ter andado muitos dias no colo do pastor, no ombro, como dizem aqui, a gente fala também na cacunda do pastor. Gosta de botar as nossas crianças, né? Eu tenho um sobrinho que de vez em quando a gente ia a alguma festa, alguma coisa, tinha alguma coisa para ver no alto, eu gostava de colocar ele penduradinho assim, sentadinho assim no ombro. Acho que todo pai, todo tio, todo avô já fez isso com alguma criança, né? Colocar ela engaixadinha assim no ombro. Depois que aquela ovelha fica alguns dias com o pastor ali, ela volta a se lembrar do cheiro do pastor. Ela volta a se lembrar da voz do pastor. E aí quando ela melhora, o que ela faz? Ela não quer mais sair de perto do pastor. Gente, por que na nossa vida às vezes acontece algum problema, alguma dificuldade? Às vezes pode ser Jesus deixando a nossa patinha quebrada. Para quê? Para a gente correr para os pés dele, ficar lá, lembrar do cheiro que ele tem, lembrar da voz dele e não querer sair mais de perto dele, porque nós caímos, nós nos machucamos sempre que nós, não só como ovelhas, mas como pastores, nos distanciamos do nosso pastor maior, que é Jesus. E aí às vezes ele permite que nós tenhamos alguma queda, alguma fratura, para que a gente volte a ouvir a voz dele. Aquela que cai doente, ele cuida, ele oferece alimento, coloca no ombro para que ela sinta o carinho dele. A gente poderia pegar outra passagem, por exemplo, eu tenho duas, mas vou pegar só uma, de Jeremias 23, queria que você pegasse comigo. Jeremias 23.
Versículo 1: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha paisagem. Oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes sem ele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não terão receios nem temores. E continua todo o trecho falando sobre a relação do pastor com as suas ovelhas. Irmãos, nessa primeira pregação o Senhor está nos chamando a que nós entendamos que eu e você, mesmo que nós não sejamos coordenadores de nenhum ministério, não sejamos coordenador de núcleo, nem de grupo de oração, mas como servos, nós precisamos ser chamados a cuidar do rebanho. O pastor, quem é o pastor? Eu e você. Não tem outro interesse a não ser o bem das ovelhas. E aí eu concluo duas coisas. Primeiro, o pastor escolhido, pelo fato dele ter sido escolhido, ele tem uma dívida com aquele que o escolheu. Tem ou não tem? Nós fomos escolhidos sem méritos, amém? Nós fomos escolhidos mesmo sem merecer. Então, mesmo sem merecer termos sido escolhidos, nos constrange de modo que nós sintamos uma espécie de dívida a ser paga com aquele que nos escolheu. E a dívida que nós teremos que pagar com ele é dedicação, zelo, cuidado daquilo que ele nos confiou. O pastor escolhido, ele tem uma dívida com aquele que o escolheu. O Senhor escolheu você, você tem certeza disso? Os que estão aqui, irmãos, o Senhor escolheu você, você tem certeza disso? Tem gente que está titubeando para responder, tem gente que está até dormindo, né? Mas os que estão acordados, sem titubear, sem ficar pensando se a resposta, você tem certeza do chamado que Deus te fez? Quem não tem que orar então. Perguntar para o Senhor, Senhor, você está me chamando mesmo? Está duvidando. Aquele e aquela que tem certeza, tem uma dívida com o seu Senhor. E essa dívida ela vai ser paga com zelo. Essa dívida vai ser paga com dedicação. Essa dívida vai ser paga com cuidado. Nada é meu, tudo é do Senhor. Esse rebanho que me foi confiado não é meu. Os coordenadores de grupo de oração que estão aqui, fiquem em pé, por favor. Cadê os coordenadores de grupo de oração? Quero dizer uma palavra bem especial para vocês, coordenadores de grupo de oração. Esse rebanho que foi confiado a vocês não é de vocês. Eles, por um período, foi confiado a vocês. Quem é o dono desse rebanho? Quem é o dono desse rebanho? É Jesus. Você é apenas um administrador, um pastor escolhido por ele para pastorear esse rebanho. E deixa eu dar uma notícia para vocês que eu não sei se é boa ou se é ruim. Esse tempo vai passar. Só que o meu alerta, o meu chamado, dentro dessa palavra, velai pelo rebanho que Deus te confiou, o meu alerta para você é: enquanto você estiver, doe o seu sangue. Faça o seu melhor. Jesus pode contar com vocês?
Vocês vão doar mesmo tudo? Deixar ser cortado, transportado? Cansar-se mais do que os outros? Podem sentar-se. Eu queria então terminar, irmãos, mostrando para vocês, já que a nossa palavra é velai pelo rebanho, nós vamos ter que fazer um pouquinho de bagunça. Eu não sei se essa bagunça vai ser aqui ou se seria melhor fazer essa bagunça lá atrás. Deixa eu ver. Cadê o Léo? Eu posso tomar a decisão sozinho ou você me ajuda? Eu acho que aqui capta o microfone bem. Vamos vir todo mundo para cá?